Em um mundo cheio de novos conflitos e divisões, os Emirados Árabes Unidos, sede da COP28, tem emergido como um país que tem conseguido encontrar oportunidades e crescer numa velocidade rápida. Em 2022, o PIB deles aumentou quase 7,5%. Atualmente, eles são o sétimo maior produtor de petróleo e têm 10% de todas as reservas do mundo. Mas a estratégia do país é a diversificação econômica e uma mentalidade pragmática, de deixar a religião e a política de lado e focar nos negócios. Além disso, eles têm investido em alta tecnologia. Muitos apontam os Emirados como o terceiro principal hub de inteligência artificial do mundo, só atrás dos Estados Unidos e da China. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que está por trás dessa estratégia, mas ao mesmo tempo falar sobre o lado obscuro desse boom dos Emirados. De uma forma ou de outra, você já deve ter ouvido falar nos Emirados Árabes Unidos, que são um país cheio de superlativos. Ficam lá o prédio mais alto do mundo, Burj Khalifa, o maior shopping center do mundo, a maior roda gigante do mundo. Eles são um país novo, com pouco mais de 50 anos de idade, mas que cresceu muito rápido. O país é, na verdade, uma federação de 7 monarquias, que até 1971 era um protetorado britânico. Se durante o século XIX o que movimentava a região era o comércio de pérolas, o boom mesmo veio com a descoberta de petróleo nos anos 50. E a capital, Abu Dhabi, tem uma das maiores reservas do mundo e um dos locais onde a extração é mais barata. Ou seja, mesmo depois que a produção de petróleo começar a diminuir, o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, a região deve continuar a produzir petróleo ainda por muito tempo. Mas a tática deles é pegar o dinheiro do petróleo e investir em setores estratégicos. Em 2006, o sultão Ahmed Al-Jaber, que é o presidente da COP28, fundou a Masdar, uma empresa com foco em fontes de energias renováveis como solar e eólica, duas fontes também abundantes na região. Atualmente, essa empresa tem projetos e investimentos em diversas partes do mundo. Os Emirados, inclusive, têm diversos fundos soberanos que financiam projetos em áreas promissoras mundo afora. Mas uma coisa que os emiradenses sabem muito bem é explorar a posição geográfica deles para se consolidar como um hub. Eles ficam bem no meio de rotas importantes que ligam a Ásia, a África e a Europa. O aeroporto de Dubai é o mais movimentado do mundo. Além disso, o país fica bem na entrada do Golfo Pérsico, que tem o maior porto de toda a região. E o papel deles na logística vai muito além disso. 1 em cada 10 contêineres de navio do planeta é da empresa DP World, dos Emirados Árabes Unidos. São eles que administram o Porto de Londres, por exemplo, e tem também um terminal no Porto de Santos, no Brasil. A grande aposta dos Emirados é a criação de um ambiente propício para negócios, para atrair multinacionais e a mão de obra estrangeira, com um programa inclusive de vistos para trabalhadores qualificados. Como a maior parte da receita do governo vem do petróleo, eles podem abrir mão de impostos. O país tem dezenas de zonas francas onde empresas locais ou estrangeiras têm isenções fiscais. O resultado é um boom no comércio da região. Mas e a política externa? Eles têm investido também na normalização das relações com países com os quais antes já tiveram desentendimentos, como o Catar, o Irã e a Turquia, até mesmo com Israel. Os Emirados foram um dos países signatários dos Tratados de Abraão, que reconheceram o Estado judaico. Isso permitiu parcerias nas áreas de tecnologia e energia com os israelenses. E vale lembrar que eles estão no grupo dos países árabes que vão entrar para o BRICS no ano que vem. Isso tem representado uma mudança na política externa dos Emirados. O país tinha um comportamento mais intervencionista, se envolvendo em conflitos armados. Sim, eles ainda apoiam guerras em países vizinhos, como o Sudão, onde fornecem armas para uma milícia acusada de genocídio na região de Darfur. Mas especialistas apontam que algo tem mudado. A política de Abu Dhabi parece cada vez mais seguir a linha da diversificação das relações e de evitar tomar lado em confrontos. Esse ponto é curioso, porque logo quando a guerra da Ucrânia estourou, eles sofreram uma grande pressão dos Estados Unidos para ficar do lado dos ucranianos e romper relações com os russos. Mas os Emirados não se posicionaram. O país já tinha se beneficiado com a alta do preço do petróleo depois do início da guerra. Mas além disso, no ano passado, eles foram o país que mais recebeu bilionários, já que os oligarcas russos não podiam mais viver na Europa ou nos Estados Unidos por conta das sanções ocidentais. Os Emirados receberam uma enxurrada de dinheiro da Rússia. O problema é que muitos russos começaram a usar empresas emiradenses para furar o bloqueio ocidental e negociar, por exemplo, petróleo russo de forma escondida. Isso levou os Estados Unidos a recentemente aplicarem sanções contra empresas dos Emirados Árabes também. A promessa das autoridades locais agora é de aumentar a vigilância sobre empresas de capital russo para evitar esse tipo de situação. Mas a gente não pode esquecer que o país é uma federação de monarquias absolutistas com histórico de violação de direitos humanos. A lista é grande, não existem partidos políticos, os direitos individuais são muito restritos, dissidentes políticos por vezes vão parar na prisão e um comitê da ONU chegou a reportar casos de tortura em cárceres do país. O casamento entre pessoas do mesmo sexo é proibido por lei. E tem também a situação dos imigrantes. Os Emirados Árabes Unidos têm 10 milhões de habitantes, só pouco mais de 1 milhão são locais, o restante são estrangeiros.
A maioria deles vem da Índia ou de outros países do sul da Ásia para trabalhar em situações degradantes na construção civil. E do ponto de vista ambiental, o país sede da COP desse ano é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa por habitante. Por ano, cada morador emite 24 toneladas de CO2. Para vocês terem uma ideia, é mais de 10 vezes o que um brasileiro emite por ano. Mas muitos especialistas apontam que o país tem se preparado para o mundo pós-combustíveis fósseis. As atividades econômicas que não são ligadas ao petróleo têm crescido numa velocidade enorme, 12,7% no segundo trimestre desse ano. Essa fatia da economia já representa 53,7% do PIB deles, de acordo com o Centro de Estatísticas de Abu Dhabi. Quem tem acompanhado com atenção cada movimentação dos Emirados é a arquirrival Arábia Saudita, uma gigante do petróleo que tem copiado alguns desses passos. Esse dinamismo e abertura econômica em tempos de um mundo cada vez mais dividido fez com que o país se tornasse um dos únicos lugares do mundo onde empresários chineses, russos, iranianos, americanos ou israelenses se encontrem. Isso traz vantagens claras, mas também, claro, sérios desafios e responsabilidades.